Sintam-se todos cumprimentados na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu chamo-me Agostinho Cuxuxa e estamos no canal do pastor Agostinho Cuxuxa. Hoje eu trago como tema o Evangelho que o mundo precisa. Muitos evangelhos são pregados no mundo, mas nem todos os evangelhos são verdadeiros. Muitos destes evangelhos são frutos da imaginação do homem, com objetivos totalmente diferentes do Evangelho das Escrituras. Hoje, o Evangelho tornou-se mercadoria para enriquecer homens. O que nunca passou da cabeça do Senhor Jesus Cristo, o que nunca passou pela mente dos apóstolos, o que nunca passou do coração dos pais da igreja, o que não passa pela mente dos comprometidos com a cruz de Cristo. A pergunta é, por que muitos não pregam o Evangelho verdadeiro? A resposta estará lá no final do vídeo e você vai se surpreender. Apenas acompanhe o vídeo até ao fim e verás exatamente por que muitos não pregam o Evangelho verdadeiro. Será que é porque não sabem? Será que é porque não entendem? Isso nós veremos lá no final do vídeo. Para resumir essa mensagem, eu trouxe aqui 3 questões. A primeira questão é, o que é o Evangelho segundo as Escrituras? A segunda pergunta, qual é a característica deste Evangelho? E a terceira, qual é a importância do Evangelho? Bem, para respondermos à primeira pergunta, o que é o Evangelho segundo as Escrituras? Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas antes de definirmos o Evangelho segundo as Escrituras, deixe-me primeiro falar sobre a origem da palavra Evangelho. A palavra Evangelho tem sua origem no grego, cujo significado são boas novas ou boas notícias. Era frequentemente usado para anunciar vitórias em campos de batalhas, ou então para trazer mensagens imperiais. Nas Escrituras, o mesmo termo é usado com um significado muito mais elevado, muito mais prestigioso. Nas Escrituras, a palavra Evangelho é mensagem da salvação do homem por meio de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos irmãos de Roma, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. É o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o meio pelo qual Deus salva o homem. O Evangelho não é comédia, não é prosperidade. O Evangelho não é cura. O Evangelho não é aqueles prodígios que são anunciados nas TVs, nos lugares onde é pregado a falsidade. Isso não é Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. O carcereiro perguntou a Paulo no livro de Atos 16, versículo 30, o que eu preciso fazer? O que é necessário para que eu seja salvo? O apóstolo Paulo não deu rodeios, ele pregou o Evangelho. Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus. É este o Evangelho que o mundo precisa. Creia no Senhor Jesus. Não é creia nos milagres, não é creia na cura, não é creia no prodígio, creia no Senhor Jesus. É este o Evangelho que o mundo precisa. A pergunta que fica no ar é, você já creu em Jesus Cristo? Vamos passar agora para a segunda pergunta. Qual é a característica do Evangelho? Porque eu na introdução disse que existem muitos evangelhos, mas nem todos os evangelhos são verdadeiros. Agora, qual é a característica do Evangelho verdadeiro? Vamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao versículo 4. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui Paulo ele fala da característica do Evangelho. Ele diz que, olha, eu vos anunciei o Evangelho que também recebi.
Não é o evangelho da minha cabeça, mas é o evangelho que eu também recebi. É esse evangelho que eu vos anunciei, pelo qual também vós fostes salvos. Mas qual é o evangelho que Paulo anunciou aos irmãos de Coríntios? Ele diz no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. E este é o evangelho que é o poder de Deus. O evangelho que fala da vida de Cristo, morte de Jesus, da ressurreição do nosso Salvador. É esse evangelho que Paulo anunciou aos irmãos de Coríntios. E é este evangelho que salvou os irmãos de Coríntios. Através desta passagem, nós podemos tirar aqui uma característica principal do evangelho. O evangelho é cristocêntrico e não antropocêntrico. O evangelho não é para agradar o homem, nem entreter o homem. O evangelho é para salvar o homem. Agora, é verdade que o homem pode não gostar do evangelho, está tudo bem. Até porque é bíblico. O homem natural não compreende as coisas espirituais. O que não deve acontecer é adaptarmos o evangelho para agradar o homem. É o homem que deve adaptar-se ao evangelho. Não pode ser o inverso. E eu vou sair da sua igreja porque você prega a verdade, está tudo bem. Eu não vou te seguir porque você prega a verdade, está tudo bem. O que não pode acontecer é adaptar o evangelho para agregar os intentos da carne. Isso não. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é cristocêntrico. O evangelho não é para enaltecer o homem, não é para falar sempre de que o homem está no centro. Não. O evangelho é para mostrar que Cristo veio, morreu, viveu nesse mundo, morreu e ressuscitou para dar vida ao homem. Isso é que é evangelho. Mas hoje muitos estão preocupados em milagres e prodígios. Não falam da ressurreição de Cristo, não falam da morte de Cristo, não falam da vida de Cristo, mas falam sobre a bênção do homem, falam sobre a prosperidade do homem. E isso desvia a atenção daquilo que é evangelho. Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. A característica principal do evangelho, ele é cristocêntrico e não antropocêntrico. Qual é a importância do evangelho? No livro de João 3,16, João 3,16, é um texto já conhecido, temos todos nós nas nossas cabeças. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a importância do evangelho? O evangelho é para a salvação do homem. O evangelho é para salvar o homem da ira de Deus. O evangelho serve para mostrar o amor de Deus na salvação do homem. O evangelho não é para entreter. O evangelho não é para agradar. O evangelho é para a salvação do homem. Deus amou o mundo. Nós vemos aqui o amor de Deus. Ele deu o seu único Filho Jesus, aquele que veio em carne, aquele que viveu entre nós, aquele que morreu, aquele que ressuscitou. Deus deu o seu Filho único. Com que propósito? Para salvar o homem. É este o objetivo, é essa a importância do Evangelho, a salvação do homem. O Evangelho não é para enriquecer o homem, não é para enriquecer um grupo. O Evangelho não é para trazer animações. O Evangelho é para a salvação do homem. O que o homem merece justamente é morrer e ir para o inferno. É estar separado eternamente com Deus. É isso que o homem merece. Mas o amor de Deus, o amor incondicional de Deus, fez com que Ele enviasse Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que carregou as nossas culpas, as nossas ofensas, para que nós pudéssemos hoje ter lugar diante do trono da graça. A importância do Evangelho é para a salvação do homem, não é para enriquecimento, não é para encher a igreja com palavras vãs, com palavras doces. O Evangelho é para ser pregado puro como ele é. A importância do Evangelho é para a salvação do homem. Porque Deus amou o mundo
e deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A minha pergunta para você é: você já creu no Senhor Jesus? Você já depositou a sua fé na pessoa de Cristo? Você já se rendeu à graça do Senhor? Você já entregou os seus pecados àquele que morreu por você? Dizendo: Senhor, me perdoe, eu creio em Ti, eu me arrependo da minha iniquidade, eu quero seguir o Senhor, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida e o meu Salvador. Você já tomou essa decisão? Se ainda não tomou, tome agora. O amanhã pode ser muito tarde. Eu deixei uma pergunta lá no princípio. Por que muitos não pregam a verdade? Não é porque não conhecem a verdade. Eles sabem qual é a verdade. Mas é porque o evangelho puro não enriquece ninguém. O evangelho puro não cria muitos amigos. O evangelho verdadeiro não traz muitos seguidores. Então, o que eles querem? Eles querem encontrar aceitação na sociedade. Então, eles vão perverter o evangelho para que por essa perversão eles consigam enganar pessoas que são conduzidas por suas emoções e possam doar dinheiro, doar riquezas, para que eles possam saciar a sua fome e o seu estômago. É por causa disso que não se prega o evangelho da verdade. Não é porque eles não sabem, eles sabem, mas eles não vão pregar, porque os seus objetivos não são do Senhor. São objetivos da carne e para agradar o seu Senhor, Satanás. Muito obrigado por me ter escutado até aqui. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem com os outros. Fale do amor de Deus, fale do evangelho com os outros. Não esqueça de inscrever-se e também de deixar o seu gosto para que o YouTube possa recomendar esta mensagem aos outros que ainda não foram alcançados pela palavra do evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Venha Jesus e encontre vida. Em nome de Jesus. Amém.